Pessoal, vocês estão me escutando bem agora? Como é que tá aí o áudio? Pessoal, vocês estão me escutando bem agora? Ah, beleza. Agora o áudio tá saindo. Legal. Então, peço desculpas aí para vocês, probleminhas técnicas aí agora no começo, tá bom? Eu vou começar de novo aí, pro pessoal que tá chegando agora que a gente está começando, conseguindo transmitir o áudio, né? Pessoal, nós estamos fazendo essas aulas aqui para ajudar a galera aí nessa nossa época que nós não estamos podendo ter as aulas presenciais, para ajudar a galera que ainda quer estudar, que quer aprender. Então, nós estamos lançando aí o nosso desafio da Semana do Reparo de Placa. Em uma semana, eu vou mostrar para vocês se vocês vão conseguir analisar, executar os reparos, tá bom? Desde que vocês treinem e se empenhem para isso também. Então, é o seguinte, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é uma aula inteiramente prática, rápida, para vocês começarem a fazer esses reparos de placa, tá bom? Então, só para confirmar agora, o áudio está saindo legal agora para todo mundo? Beleza. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa aula, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Nós já temos um tempo curto aí durante o nosso dia a dia. Então, eu sei que vocês estão correndo atrás aí dos clientes, de peças, e fazer de manhã aí é bom que todo mundo tá descansado, né? Mas, por outro lado, eu sei que vocês também têm que produzir aí durante o seu dia a dia. Então, já vamos começar para não enrolar muito, tá bom? Primeiro de tudo, para nós iniciarmos o reparo em placa, existe uma das coisas muito importantes que nós precisamos, que é uma boa base de eletrônica, tá? Que é isso que a gente vai fazer nessa nossa primeira aula. Nessa nossa primeira aula, nós vamos colocar essa base de eletrônica aí bem forte para vocês conseguirem começar essa análise, tá? Então, hoje nós vamos mostrar como é que vai ser a leitura dos esquemas elétricos, nós vamos mostrar o que cada componente faz, tá bom? E a medição aí desses componentes, a aferição desses componentes. Então, primeiro de tudo, o componente que nós vamos mostrar aí é o resistor, que vai ser o primeiro componentezinho que nós vamos mostrar aí para vocês. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Só dá uma olhada no YouTube, Tadeu. Vê se, rapidinho, mostrou a... Isso, exatamente. Maravilha. Pode. Pessoal, um dos primeiros componentes aí que nós temos na parte da eletrônica são os resistores. E o que eles fazem aí? Eles resistem à passagem de corrente elétrica, tá bom? Você vai ter resistores com este desenho aqui no esquema elétrico e com este outro desenho. São representações diferentes para o mesmo componente. Depende de qual norma que ele foi desenhado esse esquema elétrico, tá bom? O mais comum de você enxergar vai ser esse daqui, olha. Mas tem muitos locais que você vai enxergar este outro, tá bom? Depende do esquema elétrico que a gente abrir. Então, fiquem ligados que vocês podem ver resistores com este formato e resistores com este outro formato também. Como eu disse, ele resiste à passagem de corrente elétrica. Então, sabendo disso, sempre que entrar uma voltagem, uma tensão de um lado, normalmente vai sair uma outra tensão, uma outra corrente do outro lado. Isso depende tudo do valor desse resistor, tá? Então, existem aí alguns jeitos da gente ver aí se tem um defeito no circuito. E um dos jeitos é ver se todos os resistores daquela linha estão bons. Agora, os resistores, eles têm os valores em ohms, tá bom? 1 ohm é um valor considerado muito baixo, tá?
Então, praticamente vai passar a corrente elétrica inteira por esse resistor se ele tiver somente um ohm. Porém, é muito comum você ter resistores mais altos, por exemplo, de 1000 ohms. E aí a gente tem que mudar a unidade de medida, ao invés de ficar esse monte de zero, por exemplo, ou um número muito grande. Por exemplo, igual centímetros, metros e quilômetros. Nós também mudamos as unidades de medida nos resistores aqui. Para 1000 ohms é igual a 1 quilo-ohm. Ou então, 1 milhão de ohms é igual a 1 mega-ohm. Então, essa unidade de medida vai ser fundamental para você conseguir saber qual que é o valor desse resistor também, tá bom? E como é que nós vamos medir esses resistores? Pela escala ohmica, aonde você vai pegar o valor dele e você vai colocar no multímetro aquela escala que vai medir, por exemplo, de 20K para baixo. O que seria 20K? Seria 20 mil ohms para baixo. Então, se eu colocasse um resistor para medir aí de 2.2K, ele tem 2.200 ohms. Eu não posso colocar na escala de 2.000 aqui, senão provavelmente ele não vai estar medindo. Eu vou precisar fazer o quê? Colocar na escala de 20K para medir de 20.000 para baixo. E se ele tivesse 35K? Essa escala de 20K também não me serve. Eu vou precisar de 200K. Agora, às vezes você precisa colocar nas escalas assim, então você está conseguindo medir. Ou se você já tiver um multímetro automático, aí já seria um pouquinho diferente. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, isso daqui é um multímetro automático, onde eu só coloco na escala ohmica e ele já vai medir automaticamente, independente do valor aí desse resistor. Então, é bem bacana aí e facilita muito durante o dia a dia, tá bom? E como é que nós vamos medir um resistor assim? Vamos ver? Eu vou compartilhar minha tela de novo. E aí eu tenho aqui em mãos uma plaquinha do iPhone 7, tá? Deixa eu abrir aqui a câmera também. Vou mostrar a imagem no microscópio. Para nós medirmos. Beleza. Uma plaquinha já bem judiadinha, que a gente usa aqui durante o dia, né? Mas vai dar para a gente visualizar bem aí como é que faz essa medição. Aqui, por exemplo, nós vamos achar um resistor. Por exemplo, eu vou pegar aqui nessa lateralzinha, olha, nós temos alguns resistores. Qual que é o valor deste resistor aqui, ó? R4715. Eu vou lá no meu esquema elétrico e vou digitar R4715. E aí eu vou encontrar este mesmo resistor aqui no esquema elétrico. Qual que é o valor desse resistor? É o valor de 2.2K. Então, nós precisamos nos localizarmos na placa e achar esse mesmo resistor. Eu vou dividir aqui a minha tela. Então, esse R4715. Deixa eu acertar aqui a câmera para ficar na mesma posição aí para vocês. Basicamente, esse nosso resistor está aqui, ó. Vamos focar bem. Então, eu tenho aqui o nosso U2301, que é a nossa VDD Boost, está aqui. Nós temos o EPROM em cima, e logo em cima da EPROM nós temos aquela linha de resistores. Nós sempre contamos para conseguir achar ele direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto componente da esquerda para a direita.
dos pequenininhos. Então a gente pega aqui, ó, 3, 4, 5. Este cara aqui é o que a gente quer medir, para ver se ele tem 2.2K. Então eu vou colocar aqui, vamos ver se tá, deixa eu só ver se tá aparecendo legal o nosso multímetro também. Para vocês visualizarem. Assim aparecem as 3 imagens, tá? E aí nós vamos medir aí, ver se esse resistor tem 2.2K. Então, o quinto componente, ó. 3, 4, 5. É esse cara aqui, ó. Nós vamos colocar as ponteiras lá. E quanto tá aparecendo aí pra gente? Agora ficou difícil de eu estar visualizando, tá? Ele saiu do lugar. Olha que droga. Eu fui olhar ali e ele escapou. Mas não tem problema. Na placa vocês vão medir ele. E fora da placa a mesma coisa. Eu poderia pegar ele aqui, olha. E tá fazendo a medição do mesmo jeito. E dá pra gente ver se ele tem 2.2K. Colocando de um lado e do outro dele. Eu não vi aqui se apareceu. Respondam aí, apareceu aí? Porque o multímetro está ligado ao contrário para mim. Qualquer resistor você vai estar medindo dessa. Um multímetro em escala de ohms e medindo, ver se ele tem o mesmo valor que apresenta no esquema elétrico. Fazendo isso, você já vai eliminar aí uma boa parte dos defeitos, tá? Mas cada componente vai ter seu valor. Então, você vai ter que medir um a um em certas ocasiões, tá? Beleza, eu vi que o pessoal aí falou que deu para ver. Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Existem alguns defeitos aí que podem aparecer aí no nosso resistor. O primeiro defeito, que é um defeito bem comum aí que acontece. A resistência pode estar alterada para baixo, ou seja, ele vai deixar passar mais energia do que deveria, tá? Então, consequentemente, é muito comum acontecer isso, por exemplo. Só um segundinho. Aí. Consequentemente, é muito comum acontecer isso, por exemplo, e o resistor tirar a energia da linha, porque ele vai estar ligado ao terra. Vamos fazer um desenho aqui? Ó. E se eu colocasse desta forma aqui, olha? Eu tenho uma trilha, tá bom? E nessa trilha aqui vai ser ligada um resistor. Eu vou desenhar aqui, provavelmente vai ficar bem feio porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Mas aqui eu tenho um resistor, bem feio. Ligado aonde? Ao terra. Que é esse símbolozinho aqui. Beleza. Nós sempre precisamos imaginar o caminho que essa corrente elétrica tem que percorrer. Então, a corrente elétrica, ela vai percorrendo. Vem vindo, vem vindo. O destino que essa corrente elétrica tem que chegar é sempre o terra, porque ela sempre sai do positivo para ir para o negativo. Então, quando ela avista aí, presente, um negativo aqui, o que essa corrente elétrica vai tentar fazer? Ela vai tentar ir para o negativo. E esse resistor vai criar uma resistência no circuito.
Ele criou uma resistência, o que vai acontecer? A corrente elétrica não consegue passar, então ela segue adiante, tá? E ela vai para frente, vai para outro lugar aí onde ela deveria ir. Porém, se este resistor aqui, por exemplo, tivesse 100K ohms, tá bom? E quando eu for medir ele me apresentar um valor divergente, um valor, por exemplo, de 1K, o que vai acontecer? Com 100K, ele não consegue deixar a energia elétrica passar por terra, por causa que é uma resistência bem alta, tá bom? Agora, com 1K, ele já deixa essa energia passar para a terra. Consequentemente, vai tirar a energia desse meu circuito. Ó, a energia elétrica não vai existir mais aqui, porque essa corrente elétrica está chegando nessa bifurcação e indo para a terra, tá bom? Então, sempre que você tiver a ausência de uma tensão, de uma corrente no circuito, quais são as prioridades aí para a gente medir? Vamos medir os resistores. Todos que estiverem aí nessa linha podem ocasionar de tirar essa tensão do circuito, tá bom? Então, uma resistência alterada para baixo é muito comum aí no circuito, tirando a alimentação das linhas, tá? Agora, existem outras possibilidades. Isso aqui foi só um dos exemplos, tá bom? Entendendo o caminho que a corrente elétrica tem que percorrer, entendendo o que o resistor faz, aí nós sabemos que isso é um defeito comum e isso pode ocorrer aí em vários aparelhos, tá bom? Agora, nós temos outras situações. Por exemplo, eu poderia ter um outro resistor aqui, deixa eu colocar aqui, desenhar aqui, ligado em paralelo. Olha que desenho feio, mas tudo bem, né? Este outro resistor aqui, normalmente os resistores ligados em série, desculpa, esses resistores, eles têm um valor baixo, que é para eles deixarem a corrente elétrica passar, tá bom? Às vezes para passar menos, às vezes para passar mais. Porém, essa corrente elétrica tem que passar por dentro dele e seguir adiante. Nestes outros resistores aqui, o mais comum é você achar eles rompidos, ou seja, eles estão open line, tá? É um resistor aberto. Se ele estiver rachado, rompido, a corrente elétrica não vai ser transmitida adiante. Então, quando você medir com o multímetro, ele não vai dar valor nenhum. Ele vai ter uma resistência muito alta, a ponto do multímetro não pegar essa resistência. Consequentemente, a corrente elétrica não passa para o outro lado. Tá bom? E isso são os defeitos comuns aí dos resistores. Resistências alteradas para cima são muito raros os casos, tá? Eu peguei pouquíssimas as vezes, ou às vezes até achei que peguei pouquíssimas as vezes durante o dia a dia. Esses resistores não alteram para cima com frequência. Então, é despreocupante essa situação. O mais preocupante é um resistor aberto ou um resistor alterado para baixo, tá bom? Antes de eu abrir aí para uma pergunta aí para a galera, eu quero fazer o quê? Mostrar aí para vocês um esqueminha elétrico. Então, nós seguirmos esse esquema e mostrarmos aí, basicamente, o que nós deveríamos fazer para analisar esse circuito. Eu vou dar de exemplo, aqui nessa aula, um circuito de carga, tá? Onde eu tenho um conector do módulo G5S Plus, eu vou copiar essa nomenclatura que está descrito no layout da placa. É um mapa dos componentes, tá? O componente map. Onde cada componente vai ter uma descrição. E essa mesma descrição eu vou encontrar no esquema elétrico, que eu vou vir aqui, dar um Ctrl+F, e pesquisar essa nomenclatura.
para achar aonde está o meu conector. Achei o meu conector? Eu tenho aqui diversas linhas. Por exemplo, olha só. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, tá? São 5 pinos do nosso conector, tá bom? Os que fazem, realmente executam a função, fazem funcionar. Os outros aqui deste outro lado são pinos só de apoio, porque eles são ligados diretamente ao terra, tá bom? Então, vamos ignorar eles. Vamos vir aqui, ó. O pino 5 é o negativo, é o terra. E o pino 1 é o positivo, que está na outra extremidade. Se vocês perceberem aqui e seguirem adiante, vocês já vão ver que tem diversos componentes ligados no meio do caminho. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Aí, que aí eu vou conseguir mostrar para vocês. Na entrada de carga do aparelho, entra quantos volts? 5 volts. Tá? Não vamos falar do carregador turbo, por enquanto. Então, entrou 5 volts. O que essa corrente elétrica tem que fazer? Ela tem que vir caminhando, ó. E sempre que ela sentir um terra, ela vai tentar seguir aquele caminho. Mas já a gente fala dos outros componentes. Eu vou vir aqui, ó. Opa, chegou uma bifurcação. Essa bolinha aqui é um nó na corrente elétrica, tá? Onde a corrente elétrica pressente o terra e vai tanto para um lado quanto para o outro. Aí tem uma resistência de 1 mega aqui, está escrito 1 M. Então, uma resistência muito alta. Essa corrente elétrica não consegue ultrapassar, tá? Então, ela volta e segue adiante. E aí eu tenho mais 2 resistores aqui, que a corrente elétrica vem por este caminho e a corrente elétrica vem por este outro caminho também. Sabendo disso, olha o que acontece. A corrente elétrica está indo pelos 2 caminhos e os 2 caminhos têm o quê? Resistores no meio desses caminhos. E aqui, ligado ao terra, também tem resistor. Ou seja, vamos verificar uma situação. Se este resistor aqui der um valor inferior a 1 mega, onde ele deveria ser alterado para baixo se ele estiver com defeito, o que vai acontecer? Vai possibilitar essa corrente elétrica passar pelo resistor. Ou seja, se esse resistor não tiver mais 1 mega, estiver aí com, por exemplo, 1K. E ficou feio, né? Mas tudo bem. 1K. O que vai acontecer? A corrente elétrica agora vai ultrapassar por ele, fazendo com que o meu OV, que é over voltage, ou seja, sempre que eu tenho uma descarga elétrica muito alta, esse resistor aqui segura a minha energia, tá bom? Ele vai fazer com que aconteça o quê? Com que ele proteja o circuito, tá? Mas esquece por enquanto esse cara aqui. Vamos falar realmente do resistor. Se o resistor tiver com valor inferior ao que ele deveria ter, ele possibilita a passagem da corrente elétrica. Consequentemente, vai tirar energia da minha linha principal, da minha linha de 5 volts, tá? Então, seria um dos casos para mim medir. Vou conectar o cabo de carregar. Eu tenho 5 volts na linha principal aqui, na minha linha USB VBus? Então, ótimo. Eu nem meço o resistor, ignoro, porque eu tenho 5 volts na linha. Agora, se eu não tiver, tem algum dos componentes tirando essa energia, descarregando essa energia em algum lugar. Então, eu vou medir todos os componentes que são ligados ao terra. Tá bom? E nessa outra situação, a corrente elétrica vem passando aqui. O comum é ela passar por dentro do resistor para continuar enviando 5 volts para algum lugar. E se caso esse resistor aqui estiver como? Rompido, ó. Quebrado no meio, tá? Visivelmente ou não visível. O que vai estar acontecendo? Essa corrente elétrica não vai passar mais para o outro lado. Ou seja, não existe mais corrente elétrica deste outro lado. Por quê? Porque esse resistor está rompido, quebrado, tá bom? Então,
Deu para sacar os dois tipos de defeito comuns que nós vemos nos aparelhos e como medir os resistores? Eu quero ver aí com o pessoal se vocês têm alguma dúvida, se deu para vocês entenderem um pouquinho mais, né, dos resistores, ou se a gente pode prosseguir aqui adiante. Deixa eu ver aqui o chat aí da galera. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Vocês têm alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu espero aqui 2 minutinhos para ver se vocês têm alguma dúvida sobre os resistores ou sobre esse caminho que a corrente elétrica tem que percorrer. O mais importante é sempre você imaginar o caminho que a corrente elétrica tem que percorrer. Porque se você não souber esse caminho, você não analisa nada. Parou por aí, tá? Só dar uma olhadinha aqui, ver se alguém manda alguma pergunta. Senão a gente já passa para o próximo componente. Bom dia aí para quem ainda não falei bom dia. Beleza, bom. Não sei se a galera está digitando ainda, mas qualquer coisa, se vocês mandarem alguma pergunta quando eu continuar, aí eu paro para responder na próxima pausa, tá bom? Aqui existe um outro componente, tá bom? Que também dá muito defeito durante o dia a dia, gente. Sabe qual componente é esse? Antes de mais nada, vamos fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês já viram algum Samsung aí da temperatura alta ou temperatura baixa ao conectar o cabo de carregamento? Provavelmente já viram, tá? É muito incomum alguém não ter visto esse defeito ainda, tá bom? Ou até, por exemplo, o sinal de umidade aí nos aparelhos mais novos, A30, A50, A20, né? É muito comum a galera já ter visto isso. O que acontece? Bom, nós temos resistores no meio desse caminho que vão medir se essa temperatura do aparelho está alta ou baixa. E esses resistores são resistores com um valor alterável, o valor variável em si. Eles são chamados de termistores. Deixa eu abrir aqui mais um slidezinho para vocês. O que os termistores são? Os termistores são resistores variáveis, onde eles vão ter basicamente esse símbolo aqui, ó. Tá? E qual que é o valor deles? O valor deles, infelizmente, não vem descrito no esquema elétrico, tá? Mas vem descrito essa numeração aqui, ó. Aonde, se você pesquisar essa numeração com a palavra seguinte, datasheet, no Google, você vai encontrar um manual deste componente. Já a gente faz essa pesquisa para vocês verem, tá bom? Aqui já tem a pesquisa feita, onde ele vai mostrar qual que é a temperatura ambiente que deveria ter e o valor de resistência deste componente com essa temperatura. Ou seja, aqui está descrito que em 25 graus Celsius, este componente tem 100K. E se você tem uma temperatura mais alta, a resistência desse componente diminui. E se você tem uma temperatura mais baixa, a resistência desse componente aumenta. Então, se você estiver medindo ele debaixo dessa luz aqui do microscópio, só ela já aquece. Já chega aí a quase 30 graus aqui embaixo, lá na bancada. Consequentemente, ele não vai ter uma resistência certinha de 100K. Ele vai ter uma resistência de 95, 92. E nós ainda temos uma tolerância no multímetro, que normalmente é em torno de 10%. Então, normalmente você vai medir um termistor desse, vai dar numa base de 80 a 100K, numa temperatura basicamente aí de 30 graus Celsius. Agora, se você estiver lá no interior da Bahia, lá no Rio de Janeiro, com um puta de um sol, o que vai acontecer? Essa resistência vai diminuir.
Quanto maior a temperatura, menor essa resistência. E se você pegar, por exemplo, um local muito frio, se estiver lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 2 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa resistência também vai aumentar. Então, isso vai variar de acordo com o ambiente. Se você está trabalhando num local com um ar-condicionado, uma temperatura mais climatizada e tudo mais, que sempre vai estar lá na casa dos 20, 22 graus, beleza. Você vai medir, vai dar sempre em torno de 100K um termistor bom desse daqui, por exemplo. Agora, e se caso não tiver numa situação dessa? Se você trabalha, por exemplo, numa galeria, num mini shopping desses, que eu já trabalhei muito, às vezes com calor infernal, às vezes com sol batendo aí na porta da sua loja, muitas vezes essa resistência vai variar um pouco, tá bom? Então, os termistores em si, se eles não tiverem basicamente aquele valor, o que é que vai acontecer? Vai dar divergência, tá? No funcionamento do aparelho. Agora, vamos mostrar para vocês. Se eu pegar, por exemplo, lá na nossa página do Facebook, do Google, eu já até pesquisei aqui, ó, algumas vezes, o valor do termistor escrito datasheet, tá bom? E aí eu venho normalmente nesse site aqui, ó, All Datasheet. É um site muito bom, tem diversos PDFs aí explicando sobre os componentes. Você vai escolher o termistor que você quer, clicar aqui no PDFzinho, olha. E aí você vai clicar normalmente em uma tabela. Ó, tem 3 páginas esse datasheet. Eu vou clicar na tabelinha, que ela vai abrir um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Onde já vai me mostrar, ó, que a 25 graus Celsius ele tem 100K. Tem uma tolerância aí de 1% do próprio componente, tá bom? Ele aguenta até 50 graus Celsius, que aí ele vai modificando, então tem todas as especificações dele, tá? Agora, no geral em si, qualquer termistor que você pegar no meio do caminho, você vai ter que pegar essa nomenclatura dele, escrever datasheet, para saber realmente o valor dele. É difícil os esquemas elétricos apresentarem isso. Mas já de antemão, é muito comum os termistores terem 10K, 100K, valores redondos desses, tá bom? Os termistores dos aparelhos mais novos tem tudo 10K. Quer ver, ó? Se eu pegar, por exemplo, quer ver? Tem um aparelho que é muito parecido com o J7 comum, que é um aparelho mais novo. Não, J7 não. O Grand Prime, tá bom? G531. É muito parecido com o J2 Prime, que é um aparelho um pouquinho mais recente. E o J2 Prime, os termistores são de 10K. Agora, se você pegar um Grand Prime, os termistores são de 100K, ou seja, se você colocar um no outro, não serve, tá? Então, tem que pesquisar o valor dele certinho, senão vai acabar divergindo no trabalho quando você for substituir, tá bom? Bom, agora nós falamos um pouco mais, né, sobre resistores. Vocês têm mais alguma dúvida sobre aí esses resistores, ou termistor, no caso, né, que a gente estava falando agora, ó. Ó, o Emerson mandou uma dúvida aqui. Os problemas relacionados, deixa eu colocar aqui. Ó, os problemas relacionados à temperatura têm relação direta ou na malha do termistor? Normalmente sim, ô Emerson. Eu já peguei linhas de dados darem também esse tipo de problema, tá bom? Ou até resistores nessa mesma linha. Por quê? O termistor em si é um resistor, que se a corrente elétrica que passa por ele se altera, o próprio circuito integrado que ele é ligado verifica, ó, tá chegando mais corrente elétrica, então esse aparelho tá quente. Ou tá chegando menos corrente elétrica, esse aparelho tá frio, tá? Não só o termistor, mas os resistores ligados nessa mesma linha também podem dar esse tipo de problema, tá?
Então, primeiro de tudo, a gente vai lá no termistor, lógico, mas os resistores também dão esse problema. Eu já peguei, vi o caso da gente substituir um termistor, tá? Verificar, tá tudo ok, e o defeito sendo um resistor que está ligado junto dele, tá bom? Bom, aqui nós finalizamos esse nosso resistor, tá? É o nosso primeiro componente aí que nós estamos falando, tá bom? Tem mais uma pergunta aí antes da gente prosseguir, ó. Cadê, ó? Do Wellington. Bom dia, professor. Tem um microscópio com a opção de temperatura. Dá para fazer essa consulta de temperatura direta no componente? Se o componente estiver realmente aquecendo, sim, mas não é o comum, tá? O comum é o resistor estar alterado e faz com que engane a leitura do aparelho. O aparelho não está realmente aquecendo, tá? Só enganou a leitura do circuito integrado, tá bom? Ô, Denilson, dá uma olhada na aula um pouquinho anterior aí, volta um pouquinho a aula, que nós mostramos aí como medir aí o resistor, tá? Eu tirei ele da placa, porque essa placa aqui já tá bem mais ou menos aí ele saiu até com facilidade comigo, medindo, mas dá para ver direitinho a gente fazendo a medição, a aferição, tá bom? Agora, uma dica que eu dou para vocês. Alguns resistores, quando você for medir na placa, ele pode dar um valor alterado, mas não quer dizer que ele está ruim, tá? Só quer dizer que esse resistor tem uma resistência maior do que a que o circuito que a gente tem. Quer ver? Ó, vamos dar um exemplo aqui bem bacana para vocês. Deixa eu abrir uma telinha branca aqui só para desenhar aqui para vocês verem. Olha que legal. Pega essa visão aqui, que essa visão vai ser bem bacana para a gente ter. Eu tenho aqui uma linha, tá bom? Aonde eu tenho também um resistor ligado ao terra. Olha só. De novo aquele resistor. Ó, tô melhorando nesse desenho aqui, hein? Caramba. Ó, até o final da semana eu vou estar bem aqui nesse desenho. Eu acho. Eu tenho um resistor, por exemplo, tá? De 100K. Beleza, 100K ohms. Que é muito comum da gente encontrar um resistor desse ligado ao terra, tá bom? Só que, para a corrente elétrica continuar circulando nesta minha linha principal, nesta minha malha, o que essa corrente elétrica precisa fazer? O que esse circuito precisa ter? A corrente elétrica vai pelo caminho que tiver menos resistência. Isso é outra regra da corrente elétrica, tá? Então, sabendo disso, se este resistor tiver a resistência menor, inferior do que a resistência do resto do meu circuito, aqui eu também tenho todo o resto do meu circuito, ó, para fazer a volta e fechar aí o ciclo. E eu tenho aqui diversos componentes aqui no meio desse processo, tá? Diversos componentes. Que a corrente elétrica tem que passar por cada um deles para eles executarem as funções deles. Só que essa corrente elétrica, ela tem que percorrer qual caminho? Tem que percorrer o caminho para dar a volta, certo? Beleza. Então, se a resistência deste resistor for menor do que a resistência do circuito, a corrente elétrica não vai fazer esse caminho. A corrente elétrica vai fazer esse daqui. Sabendo disso, então quando você medir este resistor aqui, medir aqui, ó, e medir aqui, o que vai acontecer? Muitas vezes, essa resistência vai dar um valor menor do que o que deveria dar. Para você ter certeza se esse resistor está bom ou não, você desloca ele do circuito ou tira ele e mede fora.
Porque o valor que vai dar nele tem que ser 100K. Só que o valor medindo diretamente aqui no circuito vai estar medindo esta região aqui, dando toda essa volta. Tá bom? Então, eu sei que para alguns pode ter ficado um pouquinho confuso, porque aqui a gente já pegou mais uma regrinha da corrente elétrica. Mas é legal a gente tentar entender isso. Olha só, a corrente elétrica sempre vai pelo caminho que tiver menos resistência. Sabendo disso, se eu medir esse resistor aqui e der um valor menor, o que é que eu vou fazer? Deslocar ele do circuito e medir fora. Mediu fora, deu o valor certinho? Maravilha. Quer dizer que aquela resistência que eu tinha medido antes era a resistência do circuito. Não deu o valor certinho, deu um valor divergente mesmo? Aí a gente substitui. Deu para entender? Deu para sacar? Então, consequentemente aí, já respondendo a pergunta, medir corretamente, você pode medir no circuito, porém deu alguma alteraçãozinha, dá uma deslocada nele para medir ele fora. Beleza? Bom, vamos ao próximo componente aí da nossa aula. O próximo componente que nós vamos falar são os capacitores. Esses nossos capacitores aí, eles fazem o quê? Eles reagem à passagem de corrente elétrica carregando e descarregando, como se fosse uma bateriazinha, tá? Só que ele carrega e descarrega muito rapidamente, tá bom? Ele vai ter este formato aqui, lá no esquema elétrico, tá bom? E os capacitores nos celulares, em 99% dos casos, são só capacitores que são filtros, tá bom? Eles vão ter este formato aqui, ó, com um terminal de um lado, um terminal do outro. E quando a corrente elétrica passa por eles, eles carregam, tá? E filtram essa corrente elétrica. Mas para a gente medir eles, eu não vou falar que a gente precisa de um capacímetro, não vou falar de nada disso. Por quê? Para você medir um capacitor com um capacímetro, você tem que tirar ele da placa. Então não se torna muito comum aí do nosso dia a dia ficar tirando um por um para estar medindo. O que é comum durante o dia a dia é nós vermos se ele tem uma resistência grande, porque os capacitores deveriam ter uma resistência grande para não deixar a corrente elétrica passar por eles, só para eles carregarem, tá bom? Quando um capacitor dá defeito, é muito comum a gente medir em testes de BIP, ou seja, em teste ôhmico, tá bom? O BIP é o mais comum, que normalmente quando ele bipa ou quando ele tem uma resistência baixa, ele está ruim. Agora, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei do caminho da corrente elétrica? Ó, o caminho da corrente elétrica vem perseguindo, passa pelo CI, que o CI trabalhou, fez a função dele, não importa agora a função dele, só vamos entender o caminho dessa corrente elétrica. Quando chegou nesse nó, o que aconteceu? A corrente elétrica desceu e veio para o capacitor. Por quê? Porque ela enxergou o terra aqui, tá? Então, se ela enxergou o terra, ela desceu. Quando bateu nesse capacitor, o que esse capacitor fez? Encheu de energia, carregou. Quando ele carrega, ele não deixa a energia elétrica passar. Então, essa corrente elétrica retorna e segue o caminho dela. Só que quando acontece isso, o que está acontecendo aqui? Se a gente representasse essa corrente elétrica, a gente ia representar por um gráfico. E se a gente pegasse essa partezinha desse gráfico aqui e ampliasse esse gráfico, ia estar todo bagunçado. É o que nós chamamos de ruído. Esses picos aqui de corrente, tá bom? Sabendo disso, quando passou por esse capacitor, ele fez o quê? Filtrou essa corrente elétrica, tirou esses ruídos. Aí, passou por outro capacitor, filtrou, até deixar essa corrente elétrica redondinha para o próximo componente ler ela. São capacitores de acoplamento e desacoplamento. O que seriam esses capacitores de acoplamento e desacoplamento? São capacitores para deixar a corrente elétrica redonda, bonita, para o próximo componente ter um trabalho mais eficaz. Tá bom? Então, por isso que nós temos tantos capacitores aí na placa, que é para deixar o aparelho trabalhando cada vez mais redondinho, tá? E o que seria um defeito de um capacitor desse?
seria ter uma fuga ou um curto. O que seria uma fuga? Deixar vazar a energia para a Terra. O que seria um curto? Deixar vazar essa energia para a Terra. Só para vocês terem ideia. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma palavra, ó, curto. Eita, calma aí. Escaca. Ó. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vou fazer aqui um círculozinho, ó. Eu tenho a palavra curto. Vocês sabem de onde vem o curto? O que é um curto? A corrente elétrica está indo pelo caminho mais curto até o Terra. Então, olha só, a corrente elétrica, ela sempre vai pelo caminho mais curto. Só que o caminho mais curto que o normal seria o nosso curto lá na placa. Então, a corrente elétrica está indo por este caminho que tem menos resistência. Por quê? Porque este capacitor está deixando vazar a energia para a Terra. Tá bom? E aí, com o teste de Bibb, nós achamos, tá? Aonde está a malha ruim com os capacitores em curto. Para achar capacitor a capacitor, um pouquinho mais à frente vai ser melhor. Não vamos passar tudo de uma vez, porque senão é muita coisa numa aula só, né? Então, isso eu não gosto de dar todas as informações de uma vez, porque acaba confundindo realmente a cabeça da galera, tá bom? Mas, no geral, o capacitor tem esse funcionamento, tá? Deu para entender aí o que o capacitor fez? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, ó. Tem um dos nossos alunos aqui perguntou, ó. O chip não é reconhecido. Tem a ver com o resistor? Pode ter a ver, sim. O que acontece? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouco mais de circuitos integrados. Existem funções tipo pull-up e pull-down que fazem o CI ativar. Não é nem o chip ser reconhecido. É mais uma ativação, tá? Agora, eu preciso saber se você está falando do chip mesmo, do aparelho, tá bom? Que pode ter um resistor no meio do caminho em série que não está ligado, ou se você está falando, por exemplo, de um chip de um circuito integrado, que muita gente chama de chip, então a gente só precisa se comunicar bem aí, tá? Se for um circuito integrado, sim. Se for um chip de operadora, também, tá bom? Mas pode ter a ver, sim. Medir aí se está funcionando aí todos os resistores ligados nas linhas que vão para o chip, tá certo? Pode acontecer. Agora, eu estou falando de componente a componente e eu gosto que vocês entendam isso, tá? Componente a componente. Só que existem jeitos mais fáceis, caminhos que vão encurtar isso. Até sexta-feira vocês vão analisar com uma exatidão maior, tá bom? Ao invés de ficar pegando componente a componente, sempre. Não, calma. Nós temos caminhos mais curtos a seguir, mas mesmo nesses caminhos, nós precisamos saber o que cada componente faz, tá bom? Vamos lá, próximo componente. Nós temos aí as bobinas, tá? Bobinas são realmente fiozinhos enrolados, tá bom? Indutores, tá? Que eles fazem o quê? Eles podem servir como filtros ou dar disparos de corrente elétrica nesse circuito. Vamos ver? Nós temos dois tipos de bobina aqui, a L e a FL. Normalmente, as bobinas L são indutores maiores, mais parrudos, que fazem o quê? Tem muitas espigas em volta dele, gerando um disparo de corrente elétrica, tá bom? Por exemplo, no backlight acontece isso, tá? Por exemplo, no carregamento acontece isso, tá? Que é para você ter um carregamento mais rápido. Agora, e as bobinas FL? São filtros que elas só geram uma indução magnética que é para não deixar interferências externas pegarem ali naquela linha, tá bom? Ou ruídos, né? Então, existem os dois tipos de bobina. Existe bobina maior assim, menorzinha assim, tá? Assim, ó, enroladas lateralmente, tá bom?
Agora, como é que nós medimos as bobinas? Normalmente em escala ohmica ou escala de BIP. Por quê? Se você tiver um indutímetro, você pode medir uma bobina? Pode. Tem que tirar ela da placa, tá? E se você tiver um osciloscópio, você consegue medir se está tendo uma atividade ali naquela bobina? Também, mesma coisa. Só que aí vai depender do equipamento que cada um tem na bancada, tá? E do jeito de trabalhar de cada pessoa. Eu não julgo quem mede só por BIP ou quem mede com osciloscópio, tá bom? Tudo vai depender do tipo de trabalho que é executado. Hoje em dia, por exemplo, tem casos mais duros aí que eu vou tentar aferir com um osciloscópio. Mas por quê? Por causa que são buchas maiores, que a gente são defeitos que saem fora do comum. Agora, defeitos comuns, normalmente tudo BIP e substitui. BIP e substitui, que vai ser o mais rápido, o mais prático, que vai gerar aí o arroz e feijão aí nosso durante o dia a dia. Tá bom? Então, no geral, para você medir uma bobina, poderia ser medido com BIP. Só que você só está medindo se passa a energia elétrica e não se ela tem uma atividade certa, tá bom? Aí nós precisamos avançar mais na eletrônica e mostrar com mais exatidão aí um trabalho de uma bobina, ou quantos Henrys ela tem aí para gerar indutância. Então, no geral, para quem está iniciando, sempre médio BIP. E em cada função eu vou dar algumas manhas aí para vocês, então fiquem ligados aí nas próximas aulas também, que nós vamos acrescentar informações. O que vocês precisam entender agora? Que a bobina é um fiozinho enrolado, tá? E que a maior parte dos defeitos dessas bobinas são o quê? Esse fiozinho estourar. Então, a corrente elétrica não vai ser passada daqui para cá. Por quê? Porque aqui no meio pode estar acontecendo o quê? Pode estar rompido. Ou seja, esse filamento aqui que passa a corrente elétrica pode estar rompido aqui no meio. Então, daqui até aqui, não vai bipar. Consequentemente, a corrente elétrica não vai passar pelo meio. Consequentemente, não vai gerar uma indução magnética para filtrar os sinais. Tá bom? Então, esse é o funcionamento básico aí de uma bobina. Deixa eu ver se a galera entendeu aí, que a gente está acelerando, né? Cada vez mais aí, que é para conseguir aí passar todo o conteúdo. Nós não temos um tempo muito longo, né? Por exemplo, aí, ó, o Instagram que tá lá para chamar a galera para ver nossas aulas, já tá dando tempo de 1 hora. Então, a gente já vai ter que pausar, começar de novo, porque eu vou estender um pouquinho, tá? Vou estender um pouquinho. Porém, a gente não vai estender muito mais do que isso, porque todo mundo aí tem que produzir durante o dia a dia também. Essas aulas são para ajudar todo mundo, né? Então, continuando. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vai colocando aqui no chat que nós já respondemos, tá bom? Nós vamos falar agora dos diodos, tá bom? O que os diodos fazem aí? Vamos lá. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Oi? Tá, tudo bem. Deixa eu colocar de novo aqui a nossa tela. Tá com foninho, mas o som tá saindo bom por enquanto. Então, vamos colocar aí o nosso diodo. Lembrando, galera, tudo isso daqui são explicações básicas do início para quem realmente está iniciando nessa vida aqui dos reparos. É lógico, quem já faz os reparos, muita coisa que eu estou falando aqui, vocês já sabem aí um pouco durante o dia a dia, né? E às vezes eu consigo acrescentar uma cerejinha do bolo aí para cada um. Mas realmente para quem está iniciando aí nessa vida de reparos, que é para ajudar todo mundo a conseguir evoluir cada vez mais. Beleza? Ó, os diodos, eles funcionam basicamente como válvulas. Eles só deixam a corrente elétrica passar em um sentido. Se você pegar os resistores, qualquer lado é lado, tá? Inverteu ele, vai continuar funcionando, tá? E se você pegar, por exemplo, os capacitores, esses capacitores
que são filtros ali na placa, que são condensadores, eles também, qualquer lado é lado, tá? Agora, existem outros tipos de capacitores na eletrônica, hein? Então, não me levem a mão. Não, eu só falei dos capacitores mais comuns que nós encontramos aí durante o dia a dia nas placas dos aparelhos celulares, tá bom? E as bobinas? Todos os filtros, qualquer lado é lado. Agora, e se você pegar um indutor maior? Aí eles têm lado também. Então, mais para frente a gente entra nesse detalhe. Agora, os diodos também têm lado. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o diodo vai entrar em energia elétrica de um lado e sair do outro, porque ele funciona realmente como uma válvula, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. Como ele é desenhado no esquema elétrico, todos os diodos têm uma faixinha, uma indicação em algum lugar que indica o lado negativo. O lado positivo é chamado de anodo. Ó, deixa eu só colocar aqui para ficar mais legal aqui pra gente. Ó. O lado positivo é o anodo e o lado negativo é o catodo. Ou seja, a corrente elétrica entra no anodo e vai para o catodo. Tá bom? Que ele dá um sentido a essa corrente elétrica e não deixa essa energia elétrica voltar. Tá bom? Agora, que mais que ele faz? Ele também é comum gerar uma queda de tensão nesse circuito. Então, aqui eu tenho um exemplo básico, onde tem uma fonte de 5 volts, eu tenho um resistor no meio do caminho e um diodo a seguir dele. O que o diodo faz? Ele vai comer, entre aspas, uma parte dessa tensão, porque ele começa a trabalhar com 0,7 volts. Então, ele causa uma queda de tensão nesse circuito. Existem diodos que causam queda de tensão de 0,7, existem diodos que causam uma tensão de 0,3, tá bom? Depende do tipo do diodo, tá certo? Agora, vamos voltar aqui, não, ainda não chegou a sua vez. Só para a gente visualizar. O que é um diodo lá na placa? A bobina, vocês, eu não acabei não mostrando, porque vocês acabam vendo aí durante o dia a dia aí algumas bobinas aí que vocês já vão ao decorrer do tempo, né? Mas vamos mostrar para vocês aí, ó, dois tipinhos aí de diodo, ó. Gosto do iPhone 7 que já tem dois tipos legais, ó. Vou focar legal aqui para vocês. Aqui. Este cara aqui é um tipo de diodo. Este cara aqui é um tipo de diodo. Dá para ver a faixinha nele deste lado aqui? Legal, né? Então, este lado aqui é o lado negativo. E este lado aqui é o lado positivo. Ou seja, o anodo entra em energia deste lado e o catodo sai deste lado. Agora, este outro também é um diodo, ó. Este outro cara aqui, ó. Também é um diodo. Dá para ver que um lado dele tem uma faixinha, ó. Esse quadradinho aqui, olha, indica o quê? O lado negativo do diodo, que é o catodo. E esse outro lado aqui, o lado positivo. Tá bom? Que é o anodo, ou seja, a energia elétrica entra deste lado e sai deste outro. Tá bom? Então, isso são diodos. Como é que nós medimos aí os diodos? Tem um próprio teste de diodo no multímetro que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas por quê? Por causa que senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, tá? E nós não vamos ter tanto tempo assim, tá bom? Mas o teste de diodo, ele vai medir a queda de tensão, tá? O diodo tem que dar ou 0,7 ou tem que dar 0,3. Tá? No caso do diodo. Agora, existem alguns defeitos dele. Por exemplo, não dar essa queda de tensão. Por exemplo, dar divergência nessa queda de tensão, por exemplo, ele estar em curto.
ou conduzir inversamente. Ele não pode passar energia daqui para cá, não pode passar energia ao inverso. Porque senão o que vai acontecer? O circuito vai ficar todo desregulado, tá bom? Então, para medir esses diodos, vamos deixar um pouquinho mais para frente, a gente mostra, tá? Eu quero saber de vocês, deu para entender o que o diodo faz? Antes da gente prosseguir, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali no chat. Ixi, agora eu não sei qual desenho que passou, o Leonardo. Eu não vi qual desenho que não passou, viu? Foi há um minutinho atrás, mas tudo bem, fica tranquilo. Tem coisas que eu vou passar por cima, porque eu não tenho ninguém aí para ficar monitorando, né? Se apareceu direitinho ou não, mas fica tranquilo, tá? Nós vamos falar essa semana inteira aí das aulas, nós vamos dar essa aula a semana inteira e analisando setor a setor, então fica tranquilo. Próximo componente que nós vamos falar é sobre transistores. O que um transistor faz? Um transistor é um conjunto de diodos. Então, se a gente pegar aqui, ou ele é um conjunto de diodos desta forma ou desta forma. Sabendo disso, os transistores também causam quedas de tensão, tá? Só que você não vai ver muitos transistores aí na placa. Você vai ver uns outros tipos de componentes que são conjuntos de transistores. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês? Que um tipo de transistor, ele é uma chave sempre aberta. E um outro tipo de transistor é uma chave sempre fechada. Pô, como assim, Daniel? Vamos lá. Esse cara aqui, se eu tiver enganado em alguma informação, vocês me perdoem, tá? A gente vai se esforçando para passar o máximo de informação possível para todo mundo. Isso aqui é o coletor. Então, aqui entra uma energia. Por exemplo, calma aí. Esse aqui. Deixa eu só ajustar. Então, olha só. Aqui, por exemplo, entra 4,2 volts. Olha que dois feio. E aí, esse cara aqui vai enviar, por exemplo, 2,8 volts. Por exemplo, com a câmera, tá? Só que ele vai ficar ali enviando direto essa energia. Para que serve essa base? Para controlar se esse cara está ligado ou desligado. Então, quando ele receber um sinal na base, por exemplo, de um processador, vai acontecer o quê? Ele vai desligar, tá? Então, consequentemente, isso aqui serve para controlar se ele vai enviar ou não a energia, tá bom? Mas ele vai estar sempre enviando. Quando ele receber o sinal da base, é que ele vai desligar. Já este outro é o contrário, tá? Ele está chegando 4,2 e ele não vai enviar os 2,8. Ele só vai enviar esses 2,8 quando ele receber o sinal aí na base. Por exemplo, a nossa CPU vai fazer o quê? Vai mandar, ó, tá na hora de ligar esse cara aí. Aí ele vai enviar, por exemplo, 2,8 volts. Então, um transistor, ele é sempre uma chave para ligar e desligar as coisas, tá bom? Consequentemente, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é um transistor, que ele tá lá atrás da nossa fonte, tá? A quem tem as fontes de alimentação pequenininhas, viu ele lá, ele aquece, por quê? Ele serve para regular a corrente que passa. E esse cara aqui, isso aqui é um FET e MOSFET. O que eles fazem? Eles são um conjunto de transistores que ativa e desativa a energia nos lugares. Ou protege o circuito, regula essa corrente elétrica, essa energia, tá bom? Então, hoje em dia, dificilmente você vai ver alguns transistores soltos na placa. Você vai ver esses caras, tá bom? Aonde você vai medir as tensões. Se chega a alimentação, se está saindo a alimentação, ao invés de medir por baixo, porque
seria muito trabalhoso, não seria tão viável você medir por baixo deles, né? A não ser que você tenha muito tempo livre, mas os transistores em si, a gente não vai acabar não medindo a ativação dele, se ele tem a queda de tensão, se ele regula, se ele não regula. A gente vai medir de outra forma nas alimentações dos circuitos. Beleza? Então, esse foi nosso transistor e nosso diodo, tá? É o seguinte, eu sei que nós estamos indo rápido, nós estamos acelerando, comecei devagarzinho, quero o início, aí a gente está acelerando um pouquinho, não se preocupem, tá? Nós vamos deixar a aula gravada aí para vocês reassistirem e assistirem novamente, tá bom? Pessoal, amanhã nós vamos falar sobre circuitos integrados, tá bom? O que eles fazem, como executar aí algumas medições, tá bom? E também nós vamos ver aí como fazer aí a substituição no circuito integrado. E aí vamos ver a parte prática também, né, que é bem legal. Então é o seguinte, vai ficar gravada a aula, quem quiser assistir e reassistir, vai estar aí no YouTube para vocês verem. Nós vamos começar amanhã a partir dos circuitos integrados e dando tempo, explicando mais funções aí. Hoje não deu tempo de falar muito do circuito de carga, mas amanhã nós vamos nos aprofundar bem aí no circuito de carga, por quê? Agora eu sei que vocês já têm uma base da parte da eletrônica, vocês aprenderam hoje que cada componentezinho faz, tá? Um pouco de como medi-los para iniciar os trabalhos. Agora, esse nosso desafio aqui do reparo de placa, que em uma semana vocês vão aprender a fazer reparo de placa, não depende só de mim. Não depende. Depende de vocês saírem dessa aula aqui e executarem. Pega um resistor e mede. Pega um diodo e mede. Pega uma bobina e mede. Já começa tirando e colocando esses componentes pequenininhos para pegar a habilidade manual. Sem esse treino, vocês não vão conseguir. É dia após dia. Ninguém aprende do dia para a noite. É em uma semana que eu tô falando para vocês se vocês vão conseguir fazer reparo de placa, tá bom? E treinando, executando, ou seja, eu vou desligar esse vídeo, vocês vão pegar aí uma plaquinha sucata, abrir um esquema elétrico, procurar um resistor e medir, procurar uma bobina e medir, procurar os capacitores e medir, ver se ele bipa dos dois lados, porque se ele bipa dos dois lados, ele tá em curto, tá? E nós vamos nos aprofundando cada vez mais aí nessa parte da eletrônica. O desafio é, você vai aprender desde que você faça, tá? Sem fazer, ninguém aprende. Então, até sexta-feira vai estar todo mundo aí fazendo reparo de placa. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. De coração, nós fazemos isso para ajudar todo mundo, para conseguir compartilhar o conhecimento que nós temos aí, tá bom? Para quem ainda não conhece os nossos cursos, os nossos treinamentos, nós temos aí os treinamentos presenciais, os treinamentos online, estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Compartilha com os amigos que nós fazemos todo esse conteúdo aqui de coração, para vocês aprenderem cada vez mais. Então, compartilha, joga aí no Facebook de vocês, no Instagram de vocês, que vai ajudar muito aí toda a nossa comunidade. E força aí que essa nossa época aqui vai passar, nós vamos voltar às aulas presenciais e vamos evoluindo cada vez mais, sempre juntos. Pessoal, um bom dia para vocês, espero ter começado essa semana aí muito bem aí com vocês. Nós vamos aí terminar melhor ainda até sexta-feira. Valeu, um bom dia de trabalho para todos. Até mais, galera.